11 cantores portugueses que viveram relacionamentos com homens longe dos holofotes é um tema que continua a despertar curiosidade e debate entre fãs da música portuguesa. Durante décadas, muitas figuras conhecidas viveram sob intensa atenção pública, mas mantiveram partes importantes das suas vidas pessoais longe das câmaras e dos jornais. Vamos recordar artistas que foram alvo de rumores, especulações ou que escolheram proteger cuidadosamente a sua intimidade. António Variações. Quando se fala de artistas portugueses que viveram de forma diferente das convenções do seu tempo, poucos nomes despertam tanta curiosidade quanto António Variações. Com um estilo visual arrojado, uma personalidade irreverente e uma liberdade artística rara para a época, ele tornou-se uma das figuras mais enigmáticas da música portuguesa. Décadas após a sua morte, continua a existir um enorme interesse em compreender quem era realmente o homem por trás da personagem que conquistou o país. Nascido em 1944, António Variações cresceu numa pequena aldeia do norte de Portugal, antes de partir em busca de novas experiências. Viveu no estrangeiro, trabalhou em diferentes profissões e entrou em contacto com culturas muito distintas, algo que influenciou profundamente a sua visão do mundo. Quando regressou a Portugal, apresentou uma imagem completamente diferente daquela a que o público estava habituado. A sua aparência, a sua forma de falar e as suas músicas faziam dele alguém impossível de ignorar. Ao longo da sua carreira, surgiram inúmeras especulações sobre a sua vida sentimental. No entanto, António Variações nunca fez da sua intimidade um tema público. Preferiu concentrar-se na música e na sua expressão artística, evitando alimentar rumores ou responder diretamente às perguntas que frequentemente surgiam nos meios de comunicação. Essa discrição contribuiu para o mistério que continua a rodear a sua figura. Muitos admiradores acreditam que ele escolheu proteger aspectos importantes da sua vida pessoal num período em que a sociedade portuguesa era muito mais conservadora do que é hoje. Independentemente das interpretações, o que permanece indiscutível é a sua enorme contribuição para a música nacional. António Variações deixou um legado artístico extraordinário e tornou-se um símbolo de autenticidade, liberdade criativa e coragem para ser diferente, numa época em que poucos ousavam desafiar as normas estabelecidas. 2. Carlos Paião. Carlos Paião é lembrado por milhões de portugueses como um dos compositores e intérpretes mais talentosos da sua geração. Dono de uma criatividade invulgar e de uma capacidade rara para criar canções memoráveis, conquistou rapidamente o público através da sua simpatia, inteligência e enorme talento musical. No entanto, apesar da popularidade que alcançou, muitos aspectos da sua vida pessoal permaneceram cuidadosamente afastados dos holofotes. Nascido em Coimbra, Carlos Paião demonstrou desde cedo um interesse especial pela música. Embora tenha seguido estudos universitários e mantido uma vida profissional estável, nunca abandonou a sua paixão artística. A combinação entre formação académica e talento musical fez dele uma figura singular no panorama cultural português dos anos 70 e 80. Ao contrário de muitas celebridades da sua época, Paião evitava transformar a sua vida privada num espetáculo público. As entrevistas focavam-se quase sempre no seu trabalho, nas suas composições e nos seus projetos futuros. Questões relacionadas com relacionamentos, sentimentos ou vida íntima raramente recebiam respostas detalhadas. Essa postura reservada acabou por alimentar inúmeras especulações ao longo dos anos. Vários admiradores e observadores da cultura portuguesa acreditam que o cantor pertencia a uma geração de artistas que preferia manter uma clara separação entre a carreira pública e os assuntos pessoais. Naquele período, a exposição mediática era muito diferente da atual, e muitos artistas consideravam a discrição uma forma de proteger a própria liberdade e os seus relacionamentos. A morte trágica de Carlos Paião, em 1988, interrompeu uma carreira que prometia ainda muitos sucessos. Com apenas 30 anos, deixou para trás um repertório admirado até hoje e uma série de perguntas que nunca chegaram a ser respondidas. O mistério em torno de alguns aspectos da sua vida apenas contribuiu para reforçar a aura fascinante que continua a rodear a sua memória. Décadas depois, Carlos Paião permanece como uma das figuras mais queridas e enigmáticas da música portuguesa. 3. Paulo de Carvalho. Paulo de Carvalho ocupa um lugar especial na história da música portuguesa.
Com uma carreira que atravessa várias décadas, tornou-se uma das vozes mais respeitadas do país e uma referência para várias gerações de artistas. Apesar da enorme notoriedade pública, existe um traço que sempre marcou a sua personalidade: a capacidade de manter a vida privada longe da curiosidade constante dos meios de comunicação. Desde jovem, Paulo de Carvalho demonstrou um talento invulgar para a música. Ao longo dos anos, participou em projetos marcantes, representou Portugal internacionalmente e gravou canções que se tornaram verdadeiros clássicos. A sua imagem pública sempre foi associada ao profissionalismo, à elegância e à discrição, características que o acompanharam durante toda a carreira. Enquanto muitos artistas da sua geração viam os seus relacionamentos transformados em manchetes, Paulo de Carvalho raramente permitia que a atenção se desviasse do seu trabalho artístico. Em entrevistas, preferia falar sobre música, cultura e experiências profissionais, evitando aprofundar temas ligados à sua intimidade. Essa postura reservada alimentou, ao longo do tempo, diferentes especulações e comentários entre admiradores e jornalistas. Durante décadas, o cantor viveu num período em que a sociedade portuguesa era significativamente mais conservadora. Muitos artistas optavam por não discutir determinados aspectos da sua vida pessoal, receando julgamentos, interpretações erradas ou impactos negativos na carreira. Essa realidade levou inúmeras figuras públicas a estabelecer limites muito claros entre a fama e a esfera privada. Independentemente dos rumores ou das interpretações que possam ter surgido ao longo dos anos, Paulo de Carvalho construiu uma trajetória baseada no talento e na consistência artística. O seu legado está ligado à qualidade das suas canções e ao respeito conquistado junto do público português. Hoje continua a ser visto como um dos grandes nomes da música nacional. A sua história demonstra que, por vezes, as maiores estrelas escolhem preservar parte da sua vida longe dos holofotes, permitindo que seja a arte e não a curiosidade pública a ocupar o lugar central da sua carreira. 4. Fernando Tordo. Fernando Tordo é uma das figuras mais influentes da música portuguesa contemporânea. Compositor, intérprete e autor de algumas das canções mais marcantes da cultura nacional, construiu uma carreira respeitada que atravessou várias décadas. No entanto, por trás da exposição pública e do reconhecimento artístico sempre existiu uma dimensão mais reservada da sua vida que raramente foi partilhada com o grande público. Desde cedo, Fernando Tordo destacou-se pela sua criatividade e sensibilidade musical. A sua participação em festivais, programas de televisão e projetos artísticos ajudou a consolidar uma reputação baseada no talento e na inovação. Enquanto muitos colegas procuravam constantemente a atenção mediática, ele demonstrava uma tendência natural para proteger a sua esfera pessoal. Ao longo dos anos, surgiram comentários e especulações sobre diferentes aspectos da sua vida privada. Contudo, Fernando Tordo manteve uma postura consistente, falar sobretudo da sua música e deixar os assuntos íntimos fora das entrevistas. Essa escolha fez com que muitos admiradores se concentrassem mais na sua obra do que nos detalhes da sua vida sentimental. Durante grande parte da sua carreira, Portugal atravessava uma realidade social muito diferente da atual. Muitos artistas sentiam que certos temas pessoais poderiam gerar controvérsias desnecessárias ou desviar a atenção do seu trabalho. Como resultado, era comum que figuras públicas mantivessem os relacionamentos e questões familiares longe do escrutínio público. Essa discrição acabou por criar uma aura de mistério em torno de Fernando Tordo. Quanto menos falava da sua vida privada, maior era a curiosidade de quem acompanhava a sua trajetória. Ainda assim, o cantor nunca permitiu que rumores definissem a sua imagem pública, preferindo que o seu legado fosse construído através da música. Décadas depois, Fernando Tordo continua a ser recordado pela qualidade das suas composições e pela importância do seu contributo para a música portuguesa. A sua história demonstra como algumas das maiores figuras artísticas conseguiram preservar uma parte significativa da sua intimidade, mesmo vivendo constantemente sob os holofotes da fama. 5. José Cid. José Cid é uma das personalidades mais singulares e carismáticas da música portuguesa. Ao longo de uma carreira que se estende por várias décadas, conquistou admiradores através da sua voz inconfundível, da criatividade das suas composições e da sua capacidade de reinventar constantemente a própria imagem. No entanto, apesar de ser uma figura extremamente conhecida do público,
muitos aspectos da sua vida pessoal permaneceram longe da atenção mediática. Desde os primeiros anos de sucesso, José Cid destacou-se por seguir um caminho próprio. Enquanto outros artistas procuravam adaptar-se às tendências do momento, ele preferia explorar novos estilos musicais e assumir posições independentes. Essa personalidade forte contribuiu para criar uma imagem pública marcante, mas também ajudou a proteger a sua esfera privada. Ao longo da sua carreira, o cantor foi frequentemente associado a diferentes rumores e especulações. Como acontece com muitas figuras públicas de grande notoriedade, a curiosidade sobre os seus relacionamentos e a sua vida sentimental nunca desapareceu completamente. Ainda assim, José Cid raramente permitiu que esses temas ocupassem o centro das atenções. A prioridade era quase sempre a música, os concertos e os projetos artísticos. É importante recordar que muitos artistas portugueses das décadas de 60, 70 e 80 cresceram num contexto social onde a discrição era vista como uma necessidade. Questões relacionadas com relacionamentos, preferências pessoais ou vida íntima eram frequentemente mantidas em privado, independentemente da realidade de cada pessoa. Por esse motivo, grande parte das histórias pessoais dessa geração continua envolta em mistério. José Cid soube gerir essa fronteira entre o artista público e o homem privado de forma particularmente eficaz. Enquanto a sua carreira se desenvolvia perante milhões de espectadores, a sua intimidade permanecia protegida por uma barreira que poucos conseguiam ultrapassar. Hoje, continua a ser uma das figuras mais reconhecidas da música portuguesa. Mais do que os rumores ou as especulações que surgiram ao longo dos anos, é o seu talento, a sua originalidade e a sua longevidade artística que definem verdadeiramente o seu lugar na história da cultura portuguesa. Carlos do Carmo. Carlos do Carmo foi uma das vozes mais emblemáticas da história do fado e um dos artistas portugueses mais respeitados de sempre. Ao longo de décadas de carreira, tornou-se um símbolo da música nacional, levando a cultura portuguesa aos maiores palcos internacionais. Apesar da enorme exposição pública e do reconhecimento que alcançou, manteve sempre uma postura discreta em relação aos aspectos mais íntimos da sua vida. Filho da famosa fadista Lucília do Carmo, cresceu num ambiente profundamente ligado à música. Desde cedo, conviveu com artistas, intelectuais e figuras influentes da cultura portuguesa. No entanto, ao contrário de muitas celebridades que procuravam transformar a vida pessoal numa extensão da sua imagem pública, Carlos do Carmo escolheu um caminho diferente. Preferia que a atenção estivesse centrada na sua arte e não nos detalhes da sua intimidade. Ao longo dos anos, concedeu inúmeras entrevistas e participou em centenas de eventos públicos. Ainda assim, era raro vê-lo discutir assuntos pessoais de forma aprofundada. A sua elegância e reserva tornaram-se características marcantes da sua personalidade pública. Essa descrição fez com que muitos aspectos da sua vida permanecessem pouco conhecidos, mesmo entre os seus admiradores mais fiéis. Durante grande parte da sua carreira, Portugal atravessou profundas transformações sociais e culturais. Muitos artistas da sua geração aprenderam a proteger cuidadosamente a vida privada, evitando expor relacionamentos, conflitos familiares ou questões sentimentais. Carlos do Carmo representava perfeitamente essa tradição de separar a esfera pública da esfera pessoal. Essa postura contribuiu para criar uma imagem de grande dignidade e respeito. Em vez de alimentar polêmicas ou responder a rumores, preferia deixar que o seu trabalho falasse por si. O resultado foi uma carreira marcada pela consistência, pelo prestígio e pela admiração de várias gerações. Quando faleceu em 2021, deixou um legado artístico extraordinário que continua vivo. Mais do que qualquer especulação sobre a sua vida privada, Carlos do Carmo será sempre recordado como uma das maiores vozes portuguesas de todos os tempos. Um artista que soube preservar a sua intimidade enquanto conquistava um lugar eterno na história da música nacional. 7. Tony de Matos. Tony de Matos foi uma das figuras mais populares da música portuguesa nas décadas de 1950 e 1960. Com uma voz elegante, presença carismática e enorme sucesso junto do público, tornou-se um verdadeiro ídolo nacional, numa época em que a televisão e a rádio desempenhavam um papel fundamental na construção da fama. No entanto, por trás da imagem cuidadosamente apresentada ao público, existia uma vida privada que permaneceu envolta em discrição durante grande parte da sua trajetória. Nascido em Lisboa,
Tony de Matos conquistou rapidamente espaço no panorama musical português, graças ao seu estilo romântico e à capacidade de interpretar canções que tocavam profundamente o público. Os seus espetáculos atraíam multidões e a sua popularidade ultrapassava fronteiras, tornando-o uma referência para muitos artistas que surgiriam mais tarde. Apesar dessa enorme notoriedade, o cantor sempre foi extremamente reservado quando o assunto era a sua vida pessoal. Numa época em que os meios de comunicação tinham acesso limitado à intimidade das celebridades, Tony de Matos raramente concedia detalhes sobre relacionamentos ou questões sentimentais. O foco das entrevistas permanecia quase sempre na música, nos concertos e nos projetos profissionais. Essa postura alimentou ao longo dos anos uma aura de mistério. Muitos admiradores sentiam curiosidade sobre quem ele realmente era fora dos palcos, mas poucas respostas eram oferecidas. Como aconteceu com inúmeras figuras da sua geração, a separação entre a imagem pública e a vida privada era encarada como algo natural e até necessário. Além disso, o contexto social da época incentivava a discrição. Muitos artistas preferiam proteger aspectos importantes da sua intimidade para evitar julgamentos, especulações ou interpretações que pudessem prejudicar a carreira. Tony de Matos seguiu exatamente esse caminho, preservando uma parte significativa da sua vida longe dos olhares do público. Décadas depois, continua a ser lembrado pelo talento, pelo charme e pelas canções que marcaram uma geração. O mistério que rodeou alguns aspectos da sua vida apenas reforçou a curiosidade em torno da sua figura, contribuindo para que o seu nome permanecesse vivo na memória da música portuguesa. 8. Duarte Mendes. Duarte Mendes é um nome que ocupa um lugar especial na memória da música portuguesa, especialmente aqueles que acompanharam os festivais da canção e a evolução da música popular durante as décadas de 1970 e 1980. Embora tenha alcançado reconhecimento nacional e construído uma carreira respeitada, sempre manteve uma relação cautelosa com a exposição da sua vida privada, preferindo que o público o conhecesse principalmente através das suas canções. Desde jovem, Duarte Mendes demonstrou talento para a música e uma forte ligação ao palco. A sua voz característica e a capacidade de interpretar temas emocionais permitiram-lhe conquistar admiradores em todo o país. Ao longo dos anos, participou em importantes momentos da música portuguesa, consolidando uma imagem pública marcada pela elegância e pela discrição. Ao contrário de algumas figuras mediáticas que transformavam a vida pessoal num elemento constante da sua notoriedade, Duarte Mendes manteve uma postura bastante reservada. As entrevistas raramente abordavam relacionamentos ou aspectos íntimos da sua vida. Quando surgiam perguntas mais pessoais, o cantor tendia a direcionar a conversa para a música, demonstrando claramente onde desejava colocar o foco da sua carreira. Essa escolha acabou por gerar curiosidade entre muitos admiradores. Quanto menos se sabia sobre a sua vida sentimental, mais especulações surgiam. Contudo, Duarte Mendes nunca pareceu interessado em alimentar rumores ou esclarecer comentários que circulavam fora do universo artístico. A sua prioridade era preservar a privacidade e proteger os espaços da sua vida que considerava pessoais. É importante recordar que muitos artistas portugueses da sua geração viveram num período em que a discrição era quase uma regra. A exposição pública era mais controlada e existia uma clara separação entre a figura artística e a vida privada. Duarte Mendes seguiu esse modelo durante toda a sua trajetória. Por essa razão, continua a ser visto como um artista que conseguiu manter o equilíbrio entre notoriedade e reserva. Mais do que qualquer especulação, é a qualidade do seu percurso musical que permanece como a marca principal da sua carreira e da sua contribuição para a música portuguesa. 9. Rui Veloso. Rui Veloso é frequentemente chamado de pai do rock português, um título que reflete a enorme influência que exerceu sobre várias gerações de músicos. Desde o início da sua carreira, tornou-se uma das figuras mais respeitadas da música nacional, conquistando o público com canções que atravessaram décadas. Apesar de toda essa notoriedade, sempre procurou manter uma clara separação entre a vida pública e a vida privada. Nascido em Lisboa e criado no Porto, Rui Veloso encontrou na música uma paixão que rapidamente se transformou numa carreira de enorme sucesso. Com o lançamento de álbuns históricos e uma série de temas que se tornaram clássicos, conquistou um lugar privilegiado na cultura portuguesa. No entanto,
Ao contrário de muitas celebridades modernas, nunca fez da sua intimidade uma ferramenta de promoção ou de construção de imagem. Ao longo dos anos, os meios de comunicação mostraram interesse em conhecer mais sobre a sua vida fora dos palcos. Ainda assim, Rui Veloso manteve-se fiel à sua postura reservada. As entrevistas concentravam-se sobretudo no seu percurso artístico, nos concertos e no processo criativo, enquanto os assuntos sentimentais permaneciam longe da atenção pública. Essa descrição contribuiu para que surgissem diferentes interpretações e especulações sobre aspectos da sua vida pessoal. Como aconteceu com muitos artistas portugueses da sua geração, a escolha de não expor a intimidade acabou por aumentar a curiosidade do público. No entanto, Rui Veloso sempre demonstrou que não tinha interesse em alimentar rumores nem em transformar a sua vida privada num tema de discussão mediática. Grande parte da sua carreira desenvolveu-se numa época em que muitos artistas valorizavam profundamente a privacidade. A fama era vista como consequência do talento, não como um convite para revelar todos os detalhes da vida pessoal. Rui Veloso seguiu essa filosofia durante décadas. Hoje continua a ser uma das figuras mais admiradas da música portuguesa. O seu legado está ligado às canções que marcaram gerações e ao respeito conquistado ao longo dos anos. A discrição com que conduziu a sua vida fora dos palcos apenas reforçou a imagem de um artista que sempre preferiu deixar que a música falasse mais alto do que qualquer rumor. 10. Jorge Fernando. Jorge Fernando é uma figura incontornável da música portuguesa, especialmente no universo do fado. Cantor, compositor e produtor, desempenhou um papel fundamental na carreira de vários artistas e tornou-se uma das personalidades mais respeitadas do meio artístico. Apesar da relevância pública que alcançou ao longo das décadas, sempre demonstrou uma forte tendência para proteger a sua vida pessoal da curiosidade mediática. A sua ligação ao fado começou ainda muito jovem. Com talento para compor e interpretar, rapidamente conquistou espaço num género musical onde a autenticidade e a emoção desempenham um papel essencial. Ao longo dos anos, colaborou com algumas das maiores vozes portuguesas e construiu uma carreira marcada pela consistência e pelo reconhecimento dos seus pares. Embora estivesse frequentemente presente em palcos, programas de televisão e eventos culturais, Jorge Fernando raramente expunha aspectos íntimos da sua vida. Os seus relacionamentos, sentimentos e experiências pessoais permaneciam geralmente fora do debate público. Essa postura discreta contrastava com a crescente tendência mediática de explorar a vida privada das celebridades. Como aconteceu com muitos artistas portugueses das gerações anteriores, Jorge Fernando cresceu profissionalmente num contexto onde a reserva era vista como uma virtude. Muitos cantores e atores acreditavam que a sua intimidade deveria permanecer protegida, permitindo que o público os conhecesse, sobretudo através da sua obra. Essa filosofia acompanhou-o durante toda a sua carreira. A falta de informações detalhadas sobre a sua vida sentimental alimentou naturalmente a curiosidade de admiradores e observadores da cultura portuguesa. No entanto, Jorge Fernando nunca pareceu disposto a transformar essas questões num tema central da sua imagem pública. Preferiu sempre concentrar-se na música e naquilo que considerava verdadeiramente importante para o seu legado artístico. Décadas depois de iniciar a sua carreira, continua a ser uma referência do fado e da música portuguesa. O respeito que conquistou não resulta de polémicas ou revelações pessoais, mas sim da qualidade do seu trabalho. A sua história demonstra como algumas das maiores figuras da cultura portuguesa conseguiram preservar a privacidade sem comprometer o sucesso e a admiração do público. 11. Vítor Espadinha. Vítor Espadinha construiu uma carreira singular no panorama artístico português, destacando-se não apenas como cantor, mas também como ator e figura popular da televisão. Ao longo de várias décadas, tornou-se um rosto familiar para milhões de portugueses, conquistando o público com a sua personalidade carismática e o seu talento multifacetado. No entanto, apesar da constante presença nos meios de comunicação, conseguiu preservar uma parte significativa da sua vida privada longe da atenção pública. Desde o início da sua carreira, Espadinha demonstrou uma grande capacidade de adaptação. Moveu-se entre a música, o teatro e a televisão com naturalidade, tornando-se uma das figuras mais reconhecidas do entretenimento português. A sua popularidade fez dele alvo frequente da curiosidade dos fãs e da imprensa.
mas isso não significou uma exposição completa da sua intimidade. Ao longo dos anos, muitas entrevistas centraram-se nos seus projetos profissionais, nas suas opiniões sobre a cultura portuguesa e nas experiências acumuladas ao longo da carreira. Questões relacionadas com relacionamentos ou aspectos mais pessoais raramente ocupavam um lugar de destaque. Essa postura reservada contribuiu para que alguns capítulos da sua vida permanecessem desconhecidos do grande público. Tal como aconteceu com muitos artistas da sua geração, Vítor Espadinha viveu grande parte da sua carreira num período em que a sociedade portuguesa valorizava fortemente a discrição. Muitos assuntos considerados privados simplesmente não eram discutidos em público. Consequentemente, várias figuras conhecidas optaram por proteger os seus relacionamentos e emoções mais íntimas da exposição mediática. Essa escolha criou inevitavelmente um certo mistério em torno da sua figura. Admiradores e jornalistas tentaram, por vezes, descobrir mais sobre o homem por trás da personagem pública, mas Espadinha manteve-se fiel à sua forma de estar. Preferiu sempre que o público o recordasse pelo seu trabalho e não por detalhes da sua vida pessoal. Hoje, o seu percurso continua a ser lembrado como um exemplo de longevidade artística e versatilidade. Independentemente das especulações que possam ter existido ao longo dos anos, é o seu contributo para a música e para o entretenimento português que garante o seu lugar na memória coletiva de Portugal.